Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo para continuar o nosso capítulo, né, sobre os profetas do Antigo Testamento. E a minha pergunta para você é: você gostou da primeira parte? Você tirou alguma lição que possa aproveitar para a sua vida? Então vamos dar continuidade, né, a esse capítulo bem interessante que são os profetas do Antigo Testamento. Lembrando a você que nós estamos trabalhando o módulo Profetas e Profecias e hoje nós encerramos então essa primeira parte, a parte dos profetas do Antigo Testamento. Então nós chegamos lá no tópico várias classes de profetas. Como assim várias classes de profetas? Vamos olhar então. Os profetas de Israel, eles remontam aos antepassados de Abraão, Moisés, Samuel, denominados profetas. E Gênesis 27, Deuteronômio 18, 15, 1 Samuel 3, 20, vai mostrar o perfil desses profetas que, né, estão entre os mais antigos e quando nós começamos a perceber na Bíblia, né, que a sua importância, né, a relevância deles para o tempo em que viveram. Por meio deles, Deus falou ao povo e estabeleceu alianças com a nação. Então, nós vamos, por exemplo, pensar aqui sobre Moisés. Ele foi uma espécie de protótipo, né, de profetas, prenunciando o último grande profeta, o Messias, o que levantaria para falar palavras poderosas, autenticadas por obras poderosas e desempenho brilhante. Isso nós vamos ver lá no capítulo 18 de Deuteronômio, do 15 ao 22. E a gente vê, então, é um Moisés que é levantado, né, para levar o povo até a terra prometida, mas ele opera com prodígios, né? Eu acredito que, tirando os evangelhos, né, nós não vamos ver na Bíblia um momento com tantos prodígios e sinais miraculosos que levaram e conduziram esse povo até a terra prometida. Então, nós podemos ver também Abraão, né, que teve um relacionamento profundo com Deus, foi chamado de pai da fé. Nós vamos ver também que ele, depois ele é conhecido como amigo de Deus, que ele fala com o Senhor, Deus conta, né, vai ter um momento em que o próprio Deus vai dizer assim: ocultarei isto a Abraão, meu servo, né? Olha a importância que Deus deu a este relacionamento com Abraão. E Samuel, que nós falamos já na primeira etapa, né, do nosso capítulo, nós falamos sobre que Samuel ele era juiz, mas também ele teve ministério profético e foi sacerdote, ou seja, ele exerceu todos os cargos importantes, né, e trabalhou na obra, trabalhou com Deus, né, ali para que a nação pudesse ser estabelecida. Nós vemos ele exortando o povo, ele ungindo os reis, né, e a importância de Samuel no contexto do Antigo Testamento. Então, os cargos do sacerdote e rei, eles eram restritos a homens e determinadas tribos. Algumas profetisas foram chamadas na história de Israel. Então, assim, o que nós vemos aqui? Normalmente, os cargos de importância, relevância, né, eram para os homens. Então, nós vamos ver o rei, vamos ver o sacerdote, vamos ver juízes, né, tirando. Claro que sempre há exceções. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos ver que foi levantada a juíza Débora, né? Também vemos a profetisa Hulda, né? E Miriam. Miriam, ela, quando eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam canta um cântico e toca, né, o seu instrumento ali, e ela faz então um cântico profético, ou seja, mesmo que de uma maneira mais curta ou menor, né, as mulheres têm uma relevância aí também. Samuel é considerado aquele que principiou a ordem profética, o primeiro de uma sequência durante a monarquia de Israel, lá em 1 Samuel 3:1 e Atos 3:24 vai mencionar, né? Essa sequência ela não era contínua, prosseguia esporadicamente quando o Senhor fazia a designação para esse cargo. Então, assim, a gente percebe em Samuel que ele começa, vamos dizer assim, um discipulado profético, né? Ele começa a
separar pessoas, a envolver, né, outros nesse ministério. E esses eram profetas da palavra e da escrita. Ah, tem diferença? Então, nós vamos ver sobre isso. Os profetas da palavra, eu separei alguns aqui para que a gente possa ver. Então, o profeta Gade, que aconselhou Davi no deserto, lá em 1 Samuel 22:5. O profeta Natã aconselhou Davi a respeito da aliança e do adultério, né? Esse Natã, ele é bem renomado, né? Aquele que vai chegar e vai contar para Davi aquela história, aquela parábola da ovelha, né? Daquele proprietário que tinha uma ovelha e o outro que era rico, e o rico, ele, ele pega, toma posse dessa ovelha e oferece ela para os seus convidados. Então, quando Natan conta essa história, Davi diz: esse homem é digno de morte. E aí Natan usa essa parábola para chamar a atenção de Davi. Ele diz: esse homem é você, porque você tinha todas as mulheres solteiras, né, o teu harém, tinha as esposas, mas você optou por pegar a mulher do teu servo Urias. Então, ele é chamado a atenção, e como nós falamos, né, o profeta, ele não vem fazer uma reunião social. Ele vem, quando ele é levantado, ele vem com uma mensagem, e muitas das vezes esta mensagem é uma mensagem de chamado de atenção, de disciplina, de correção ao rei, até mesmo aos sacerdotes. Nós vamos ver o profeta Ido, que escreveu os Atos de Salomão, lá em 2 Crônicas 9:29. Também Afas, né, ele informou a Jeroboão de que ele seria rei do norte. E Semaías avisou a Roboão que não pelejasse contra Jeroboão, lá em 1 Reis 12:22. O capítulo 6, o sexto homem que eu separei é um que não tem nome, tá? Ele é identificado como o homem de Deus que repreendeu a Jeroboão devido aos sacrifícios aos bezerros, lá em 1 Reis 13. Muito bem, esses são alguns profetas da palavra. Vamos continuar, então, com o velho profeta, aquele que testou o homem de Deus para certificar-se, lá em 1 Reis 3:11. Essa história é incrível, vão lá, leiam, vocês vão ficar de queixo caído com o que acontece, né? Esse velho profeta já está aposentado lá, encostado, ele ouve que o homem de Deus vem e fala com o rei, ele vai lá e aplica uma mentira, e o profeta cai nessa mentira, acaba morto por conta da sua desobediência. Vamos ver também Azarias, que encorajou a Asa no seu primeiro ato de reforma. Depois Anani repreendeu a Asa pelo auxílio da Síria e foi preso. Ou seja, o fato do profeta dizer o que Deus manda, ou proferir, né, a mensagem que Deus ordenou, muitas vezes pesava sobre ele uma condenação, a morte, né? E esse é um dos casos também. Jeú, filho de Anani, repreendeu a Baasa de Israel: os cães comerão os descendentes de Baasa. Olha que palavra difícil de um rei ouvir, né? A maioria das vezes, como eles estavam pervertidos, desviados, estavam em rebeldia, eles executavam o profeta porque a palavra não era boa. Repreendeu a Josafá por ter feito aliança com Acabe, certo? Então, Jeú foi bem importante nesse contexto. E lá em 2 Crônicas 19:2 a gente vê essa história. Continuando com os profetas da palavra, ainda tem Jaaziel, que aconselhou a Josafá a confiar em Deus, que lhe daria a vitória, em 2 Crônicas 20, versículo 14. Elias repreendeu Acabe e Jezabel pelo culto a Baal, 1 Reis 1 em diante. O profeta desconhecido, que aconselhou Acabe a respeito da vitória sobre a Síria. Micaías, que informou Acabe do plano do Senhor a respeito da morte do rei. E Eliseu, que reprovou o culto a Baal em Israel e fez muitos milagres. Muito bem. Temos também uma jovem profetisa que ungiu a Jeú para rei e destruidor da casa de Acabe, lá em 2 Reis 9,
versículo 1 em diante. Zacarias, filho de Joiada, repreendeu a Joás pela apostasia e foi morto pelo rei. Então, olha aí, ó. Era necessário ter coragem, né, para transmitir as mensagens de Deus. E alguns reis, eles se voltavam e se arrependiam, outros ficavam piores ainda, né? O caso de Obed, que advertiu a Peca de Israel que libertasse os cativos judeus, lá em 2 Crônicas 28, 9 em diante. Então, aqui nós temos alguns profetas da palavra. Palavra aqui, palavra oratória, né? Eles falavam e não tiveram escritos. Vamos destacar entre eles Elias e Eliseus, que tem um ministério incrível, né? Elias fez um ministério é, muito relevante no contexto de Israel, principalmente porque ele foi opositor da rainha Jezabel, e ela odiava extremamente a rainha, não comia nem dormia se não matasse, se não pudesse matar Elias. Fim das contas, ela acabou morrendo e, né, de uma forma terrível. Muito bem. Então agora vamos ver os profetas da escrita. Os profetas da escrita, quase todos os que eram profetas da escrita escreveram depois que eram profetas da palavra. Ou seja, eles primeiro foram lá, executaram o ministério e depois eles escreveram, tá? Então isso é muito interessante. Então, começando após o expurgo do culto a Baal por Jeú, o período de maior concentração desses profetas foi justamente antes da destruição do Reino do Norte e antes da destruição do Reino do Sul. Ou seja, lembrem-se sempre, o profeta era levantado para trazer uma mensagem de arrependimento, de mudança, de julgamento. Então, a gente dificilmente vai encontrar, se encontrar, né, porque não me vem à cabeça, né, nenhum profeta nesse momento que tenha feito isso, mas os profetas, eles apareciam quando a nação estava em crise. E com isso eles traziam, então, uma palavra. Lembram lá quando nós fizemos na primeira parte o momento em que diz assim que uma das funções dos profetas era justamente falar do passado, lembrar do passado, alertar sobre o perigo do presente e instruir a respeito do futuro. E é isso que nós vemos então aqui. Esses profetas, eles começam a ver a decadência do reino, principalmente o reino do norte, que primeiro entra em decadência, né? E aí, logo após a divisão entre Roboão e Jeroboão, né? Roboão era filho de Salomão e essa fala veio como um julgamento para Salomão, né? Uma vez que ele foi após as mulheres, começou a cultuar a outros deuses, ofereceu crianças a Moloque, ou seja, ali começou a derrocada, né, do povo de Israel. E então, ainda quando Salomão está vivo, ele recebe uma mensagem de que o seu reino seria dividido. E ele chora ali, e então Deus diz: isso não vai acontecer no teu reinado, vai ser no reinado do teu filho. E justamente nós vemos que quando Roboão assume, ele vai logo. Ao invés de ouvir os conselhos dos sábios que eram mais antigos, que eram os sábios do seu pai, ele resolve ouvir os seus colegas. E com isso, ele traz a divisão ao reino, porque Jeroboão se revolta e fica com as 10 tribos, né? A princípio são 11, mas acontece que a tribo de Benjamim, ela opta por seguir Judá. E então, com isso, ficam divididas 10 tribos, que se chama o Reino do Norte, ou Israel, e as duas tribos, que são as tribos do Sul, né? O Reino do Sul, ou Judá, certo? Muito bem. Aí os profetas vão surgir para restaurar, então, o sacerdócio que está em decadência, o reinado, né, que está em decadência, por isso essa concentração de profetas.
Então, manifestando-se geralmente em época de decadência nacional e julgamento iminente, e era uma incômoda consciência da nação. Então, quando o povo estava caído, o sacerdócio estava perecendo, surgia lá uma voz, né, que vinha para advertir sobre o perigo que estava prestes a acontecer. Então, eles tratavam de temas éticos, né, a condenação da idolatria, a imoralidade e injustiça seguida do convite para arrependimento e a vida íntegra. Eles falavam sobre o caráter de Deus ao exigir a justiça e misericórdia e ao prometer julgamento para os impenitentes. E a religião verdadeira está ligada ao coração e não apenas à mão. Aí essa fala, as mãos, né? Nós vamos ver, por exemplo, Isaías falando que em um determinado momento ele profetiza que Deus sente nojo das ofertas, dos sacrifícios, porque eles estão sendo feitos de forma errônea, certo? De forma fria, sem a devocional, sem o respeito, sem o temor a Deus. Falam também de temas escatológicos, né? Nós vamos ver a vinda do Senhor e o impacto sobre Israel e as nações, o caráter e a vinda do Messias no julgamento, salvação e glória, a vinda da era messiânica e suas bênçãos sobre Israel e o mundo, e a preservação dos restantes dos fiéis de Israel. Então, quando nós vemos temas escatológicos, nós estamos falando principalmente entre Isaías, que fala muito sobre o Messias, sobre a era vindoura, e falamos também sobre muito sobre Daniel, né? Porque Daniel ele tem o rei tem a visão da estátua e a estátua quando é traduzido, quando é interpretado o sonho de Daniel, nós vamos ver que Daniel foi um profeta que profetizou não apenas para Israel ou Judá, mas que principalmente ele mostrou o que aconteceria no mundo em todos os tempos, inclusive algumas coisas que ainda não aconteceram e que estão previstas para acontecer no final dos tempos na tribulação. Então, os temas escatológicos. Eu fiz um quadro para a gente poder ter um olhar sobre esses profetas aí da escrita de Israel. Então, vocês vão perceber que ali os profetas, eles surgem, né? Os profetas surgem mais na época, como a gente acabou de dizer, da divisão dos reinos, e por isso nós podemos olhar uma sequência. Então, eu fiz aqui um quadro e coloquei o título As Épocas dos Profetas da Escrita de Israel. E nós vamos dar uma olhada esse, sobre esse organograma aqui dos reis. Então, nós vamos começar ali a partir de Salomão, né? Em 931, o ano da morte de Salomão, a nação dividiu-se em dois reinos, Judá e Israel. Então, a gente viu ali em 931 o Roboão, né? E no mesmo ano, Jeroboão I. Roboão assume em Judá, Jeroboão as 10 tribos, ou então Israel, certo? Em 913, Abias assume o trono no lugar de Roboão, e em 911, Asa, que é o seu filho, né, vai assumir. E o Asa vai reinar por um bom tempo. Então, a gente vai ver ali um período de restauração em Israel, em Judá. Em 909, Nadab assume, né? Que é o filho de Jeroboão I. Depois a gente vai ver Baasa em 886, em 885 Elá, depois 885 ainda Zinri, depois no lugar de Zinri, Onri, que foi um tempo bom, né? Onri é o pai de Acabe, ali nós temos no quadro um erro, né? Ali no lugar de Elias é Acabe que vai assumir o trono ali em 874, né? E em 873 Josafá assume no lugar de Asa, tá? Acabe começa então a profetizar, né? É o período de 870 a 845, aonde Elias tem o seu ministério. Ele foi o opositor de Acabe em todos os anos do seu ministério, principalmente na questão da rainha Jezabel, né? Por ela ser sacerdotisa de Baal e de Aserá, né? E por ela ter instituído o culto a Baal.
dentro dos limites de Israel. Em 853, Jeorão, e aí nós vemos o profeta Obadias levantando-se, né, para profetizar. Depois nós vemos em 853 Acasias, depois o rei Jorão, e nesse período, 845, 798, acontece a profecia de Eliseu. Eliseu vocês conhecem, nós acabamos de falar ali anteriormente, né, sobre a sua proeminência. Ele fica com a porção dobrada de Elias, né? Ou seja, se nós olharmos o contexto histórico, tudo que Elias fez uma vez, Eliseu fez duas. E é interessante isso, porque realmente aconteceu. Até nisso foi profético, né? Depois, 841, nós vemos Acasias reinando. Então, em 841, Jeú matou os reis de ambos os reinos, apoderou-se do trono de Israel e destruiu o culto a Baal no reino do norte. Certo? Então, vamos olhar o próximo. Eu continuei com ele, né? Olha, vamos lá. Continuando ainda em 841, a rainha Atália está reinando, né? Essa rainha que é famosa por ter matado toda a sua família e por milagre de Deus, uma criança foi escondida e sobreviveu, que foi Joás. Essa história também é muito interessante. A rainha Atália, ela era filha de Acabe e Jezabel, né? Para a gente ligar, né? Ligar as histórias e ver. Foi uma rainha perversa em Jerusalém. Em 841, Jeú assume, né, o trono de Israel. Ele é chamado, né? Ele é um general e ele é chamado para dar fim, né, ao reinado de Jezabel, porque os filhos dela estavam reinando, mas ela é que era a mente por trás, né, desses filhos. Então Jeú ele pede que os servos joguem ela de cima do palácio e ela cai na frente do palácio, os cães comem as mãos. É sinistra a morte dessa mulher. Vale a pena a gente dar uma lida, né, nessa história. 835, Joás está reinando. Tem uma parte também muito bacana, né, porque ele faz um cofre, ele cria um cofre para restaurar o templo. E nessa época, Joel está profetizando, de 830 a 825. Depois nós vamos para 814, que Jeoacás está governando lá em Israel. E 798, Jeoás. Em 796, lá em Judá, então começa a governar Amazias e Jeroboão II, conhecido como um rei perverso demais, né? Esse Jeroboão II, ele começa a reinar em 795. Nesse período, os profetas que estão como que eu posso dizer assim, ativos são Jonas, que está de 785 a 760, Amós, 760, então os três profetizaram em períodos muito perto, né? Oséias, 755 a 725. Então, 750, Jotão está governando, 752, Salum, depois Menahem, e nesse período, o período de 740 a 680, quem está trabalhando, quem está ativo em Judá é Isaías. Miqueias também, só que Miqueias é num outro espaço, né? De 730 a 720. Daí, 743, Acaz está governando em Judá, e Pecaías, Peca e Oséias. Nós temos também um rei chamado Oséias, esse rei depois vai ter o nome trocado, né? E ele está reinando em Israel. Lá em 728, nós vemos o reinado de Ezequias. E aí, é importante a gente ressaltar isso, né? Crise novamente. Em 722, os assírios destruíram Samaria, que é a capital de Israel, e exilaram Israel para a Síria. Judá foi poupado em virtude da reforma de Ezequias e do expurgo da idolatria. Então, pelo fato de Ezequias ser um rei que era temente a Deus, né, ele estabelece a Páscoa de novo, comemora a Páscoa e ele expulsa, né, os idólatras, ele renova
Esse período considerado um reavivamento em Judá, e isso faz com que Deus poupe, né, de eles serem levados pela Síria. Eles vão exilados, mas vai ser em outro tempo e pela Babilônia. Isso foi importante, tá, gente? Nós comentamos isso quando nós estudamos o Antigo Testamento, mas vale levar em conta aqui que o modelo de exílio dos assírios era um modelo diferenciado. E foi isso que destruiu literalmente o povo de Israel. Porque, como os assírios levavam o povo para suas terras e traziam pessoas de outras terras e colocavam ali, o povo de Israel praticamente deixou de existir, deixaram de ser puros, porque as tribos começaram a miscigenar. Por isso, os samaritanos são considerados miscigenados. E também, por esse modo, né, e também a afronta que eles fizeram, né, a Neemias na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, todas essas coisas se transformaram naquela rixa que a gente vê no Novo Testamento entre os miscigenados, né, os mestiços, que eram os samaritanos, e os judeus, tá? Viu como é interessante a gente olhar, né? E o que é importante dentro desse contexto? Que por Judá ter sido exilado pela Babilônia e o método ter sido outro, eles puderam preservar o seu culto, preservar a sua cultura, preservar a sua pureza, e por isso, então, hoje, quando nós falamos de Israel, nós estamos falando das tribos de Judá, de Benjamim e da tribo de Levi, apenas essas. As outras se transformaram nesses miscigenados aí que a gente olha no Novo Testamento e pode perceber. Continuando aqui, né? Ezequias está reinando e nesse período Naum é levantado em 710, mais ou menos, tá? 697, Manassés é levantado em Judá e é um rei perverso demais, né? Conhecido por ter executado o profeta Isaías, tá? 642, Amon. 640, Josias governou um bom período. E a história de Josias é um drama, né? Porque ele resolve guerrear contra o Egito e o faraó Neco então executa Josias. 609, Jeoacás e Joaquim. E nós estamos vendo então nesse período que Jeremias está profetizando, né? 627 a 585. Jeremias exortou demais o povo a não ir na guerra contra o Egito. Ele mencionou sobre eles aceitarem o domínio dos babilônios e por isso ele foi considerado um traidor. Nós estudamos também no Antigo Testamento isso, né? 609 ainda Joaquim e 597 Zedequias, que daí então nós vemos ali Abacuque, Daniel, Ezequiel, que são os profetas dessa época que estão em vogue, né? Daniel 605 a 536 foi um período grande, né? Nós sabemos que Daniel ele profetizou durante um período em que o Império Medo-Persa os babilônios, depois o Medo-Persa, e ele atravessa esse período aí no reinado de 4 a 5 imperadores. Depois, Ezequiel, finalmente, 592, 570. Ezequiel também está profetizando lá no exílio, né? E ele é muito importante no contexto de manter essa cultura judaica. Ele é considerado muito importante pelo fato de ele ter preservado o ensino religioso, porque ele juntou, né? Eles estavam lá no exílio, longe, mas ele teve a ideia de juntar os sábios, os mais velhos, os anciãos dos judeus e preservar, então, a cultura judaica ali nos kibbutz, naquele ambiente onde eles viveram exilados durante um grande período. Então, em 586, os babilônios destruíram Jerusalém e exilaram os judeus para a Babilônia.
586 é vamos dizer assim, é a derrocada total de Judá, certo? Porque, na verdade, lá em 605 já começam a ser levados. Pelos estudiosos, nós sabemos que a primeira leva de judeus que foram para a Babilônia foi lá em 605 e Daniel estava entre eles, Daniel e seus amigos, tá? Então, em 538, a Pérsia libertou e devolveu os exilados para eles reconstruírem o templo em Jerusalém. Então, nós estamos vendo aí 538, mais ou menos, o período, né, em que Zorobabel vem e ele se torna governador, e aí nós vamos ver aquilo que nós falamos ali no começo sobre os profetas, né, que Ageu, Zacarias, Malaquias, eles vão falar sobre a necessidade do povo, né, em restaurar o culto, em reformar a casa de Deus, e Zorobabel, então, ele se envolve ali na reforma do templo que depois vai se chamar o Templo de Zorobabel, que é o templo que Salomão fez, só que pobre, né? Eles não têm mais o ouro, não tem mais o cobre, não tem mais os utensílios, porque tudo isso foi levado, né? E quando essa comitiva vem para reconstruir o templo, eles trazem pratos, vasos, né? Lá da Babilônia, lá do lugar onde eles estão, né? Na Babilônia, e o imperador, então, manda que eles tragam, né, esses utensílios que faziam parte do templo. E, com isso, então, 536, Zorobabel assume ali, fica um tempo, e lá em 444, a Pérsia manda Neemias reconstruir o muro de Jerusalém e tornar-se governador. Lá, e isso leva ainda um tempo, tá, gente? A gente vê assim que existem embargos devido aos samaritanos que se metem ali e eles não querem que o templo seja reconstruído. Eles têm uma controvérsia, né? E uma inveja, e por isso eles não querem. A gente conhece essa história na história de Neemias, quando Neemias relata, né, que por diversas vezes Sanbalat e Tobias tentam matar Neemias, né, envolvendo e até convidando ele a entrar no Santo dos Santos, e ele entende então que é uma armadilha. E com isso, Neemias ele manda um recado dizendo que ele está fazendo uma obra muito grande e não pode abandonar aquilo que ele está fazendo naquele momento. Então, nós vemos então o profeta que está reinando nesse período é Malaquias, lá no ano de 430, certo? Gente, ficamos por aqui, né? Gostaram dos profetas do Antigo Testamento? A gente pôde dar uma olhada em todos eles e qual era o governante que estava na época, né? E se você tiver vontade de conhecer melhor esse assunto, eu aconselho você a dar uma olhadinha lá na Escola El. Nós temos no ano passado o estudo do Antigo Testamento e nós trabalhamos profeta por profeta, a época em que eles estavam, o que estava acontecendo, qual era a crise nacional, a crise internacional. Com isso, você vai enriquecer teu conhecimento, né? E ver, né, a importância dos profetas nesse período. Hoje, nós ficamos por aqui com os profetas do Antigo Testamento. O nosso próximo capítulo, nós vamos tratar sobre os profetas do Novo Testamento. Haviam profetas no Novo Testamento? Mudou o sistema? Como eles eram? O que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha? E então eu convido você. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam fazer muito proveito a respeito do nosso estudo Profetas e Profecias. Um abraço. Até mais.